Em julho de 2025, o mundo da astronomia parou para ouvir um anúncio extraordinário. Um objeto vindo de outra estrela estava cruzando nosso sistema solar. Batizado de 3I Atlas, foi classificado como o terceiro cometa interestelar já detectado. Para a ciência oficial, o caso parecia encerrado. Cálculos de trajetória e observações de telescópios poderosos confirmavam a teoria. Atlas era uma rocha de gelo e poeira, um viajante solitário condenado a passar por nós e desaparecer para sempre na escuridão do cosmos. Mas algo estava errado. O cometa não se comportava como deveria. Astrônomos amadores e alguns cientistas dissidentes começaram a notar anomalias que a versão oficial não conseguia explicar. Primeiro, vieram as desacelerações. O Atlas mudava de velocidade de forma sutil, mas inexplicável. Um cometa não tem freios. Depois surgiram os pulsos de luz. Em intervalos perfeitamente regulares, o objeto emitia brilhos que não pareciam naturais. E o mais estranho de tudo, sua rota. Em vez de seguir uma trajetória simples influenciada pelo Sol, o Atlas fez uma curva acentuada, uma manobra precisa que o colocou em direção a Júpiter. Isso não parecia um acaso gravitacional. Parecia uma decisão. Enquanto a comunidade científica dominante tentava encaixar esses dados em modelos de cometas excêntricos, uma nova narrativa começou a surgir nas sombras, em fóruns de internet e publicações independentes. E se o 3I Atlas não fosse um cometa? E se fosse algo muito mais revolucionário? As teorias dissidentes eram audaciosas e para muitos absurdas. A primeira delas dizia que o Atlas era, na verdade, uma nave interestelar, uma construção artificial, enviada por uma civilização desconhecida. Os pulsos de luz não eram ruídos cósmicos, mas sinais, uma mensagem codificada, esperando para ser decifrada. E sua aproximação a Júpiter não era uma coincidência, mas uma escolha estratégica. O cometa é, na verdade, um emissário. A ideia parecia ficção científica, mas os defensores dessa teoria apresentavam argumentos lógicos. Se uma civilização avançada quisesse explorar nosso sistema solar sem causar pânico ou atrair atenção indesejada, Júpiter seria o destino perfeito. O gigante gasoso é um porto seguro cósmico. Sua gravidade colossal é capaz de capturar objetos, estabilizar órbitas e, mais importante, ocultar manobras complexas. Uma nave poderia usar a atração de Júpiter como um escudo, tornando seus movimentos difíceis de rastrear da Terra. Além disso, o planeta possui um campo magnético extremamente poderoso, uma barreira natural contra a radiação solar e cósmica. Seria o abrigo ideal para uma tecnologia sensível que viajou por séculos ou milênios entre as estrelas. E não podemos esquecer de suas luas: Europa, Ganimedes, Calisto, mundos ricos em gelo de água, com vastos oceanos subterrâneos. Para uma sonda interestelar, essas luas seriam postos de abastecimento, fontes de energia e, principalmente, um laboratório científico incomparável para estudar a origem da vida. Júpiter não era apenas um esconderijo, era uma base de operações. Mas havia outro motivo, talvez o mais importante de todos, para o Atlas escolher Júpiter. O gigante gasoso e suas luas são ambientes hostis para a vida humana. A radiação é letal, as temperaturas são extremas e a distância é um desafio logístico monumental para nós. Ao se estabelecer ali, o Atlas se mantinha longe da nossa curiosidade destrutiva, longe dos nossos conflitos, da nossa política, da nossa tendência de transformar tudo o que não entendemos em uma ameaça militar. A escolha por Júpiter não era apenas estratégica, era prudente. Era a manobra de uma inteligência que nos observava à distância, ciente da nossa natureza imprevisível. Isso nos leva à teoria mais fascinante de todas, a da nave pacífica. Segundo essa visão, o Atlas não era uma vanguarda de invasão, mas uma sonda de observação. Uma biblioteca de dados, uma sentinela cósmica enviada para estudar a humanidade. Sua missão não era conquistar, mas compreender. Ela não buscava um contato direto e imediato, pois talvez soubesse que não estávamos prontos. Em vez disso, a sonda estaria nos testando. Os pulsos de luz, a trajetória anômala, seria um quebra-cabeça, um convite sutil, oferecido apenas para aqueles dispostos a olhar além do óbvio. A mensagem implícita era clara: estamos aqui, mas nos aproximaremos apenas quando vocês demonstrarem maturidade, quando deixarem de lado suas armas e suas desconfianças. Ao se manter na segurança da órbita de Júpiter, o Atlas evitava o caos que um primeiro contato direto certamente causaria na Terra. Ele oferecia um vislumbre do universo, mas nos mantinha a uma distância segura de nós mesmos. Era um gesto de paciência e sabedoria cósmica. Um professor esperando que seu aluno estivesse pronto para a lição. De volta à Terra, o enigma do Atlas dividiu o mundo. A ciência oficial, presa à sua metodologia rigorosa, continuava a defender a hipótese do cometa. Para eles, admitir a possibilidade de uma nave seria um salto especulativo e irresponsável. Qualquer anomalia, por mais estranha que fosse, deveria primeiro ser explicada por fenômenos naturais. Era uma questão de prudência científica.
de proteger a credibilidade da astronomia contra teorias sensacionalistas. Mas para os teóricos independentes, essa prudência era na verdade um medo de confrontar uma realidade transformadora. Eles viam o Atlas como a maior oportunidade da história humana, um momento que não poderia ser desperdiçado. Os governos, por sua vez, estavam paralisados, divididos entre o medo de uma ameaça desconhecida e a cobiça por uma tecnologia alienígena. Eles não sabiam como reagir. Enviar uma missão a Júpiter seria um projeto caro, demorado e tecnicamente complexo. E como fazer isso sem revelar intenções hostis? Qualquer nave que se aproximasse do Atlas com capacidade militar poderia ser interpretada como um ato de agressão. O dilema era imenso. A humanidade, confrontada com a possibilidade de não estar sozinha, se viu incapaz de agir de forma unificada. Nossas próprias divisões nos impediam de dar o próximo passo. E enquanto a humanidade debatia, o Atlas esperava, silencioso, na órbita distante de Júpiter. Observações mais detalhadas revelaram que pequenos objetos se desprendiam dele periodicamente. A ciência oficial os chamou de fragmentos de cometa. Os teóricos dissidentes os chamaram de sondas, enviadas para explorar as luas jovianas, coletando dados, mapeando oceanos, buscando sinais de vida. O cometa que não era um cometa continuava sua missão silenciosa, indiferente à nossa confusão. Hoje, o enigma permanece. Para muitos, o 3i Atlas é apenas uma curiosidade astronômica. Um cometa que eventualmente se desintegrará ou será ejetado do sistema solar. E toda essa história não passará de uma nota de rodapé na ciência. Mas para outros ele é um farol de esperança. O primeiro emissário de uma vasta rede cósmica de civilizações, um observador paciente que aguarda o momento em que a humanidade superará sua adolescência turbulenta, o momento em que deixaremos de lado nossas armas e nossas fronteiras, e olharemos para as estrelas não como conquistadores, mas como estudantes. Talvez o Atlas nunca revele sua verdadeira natureza. Talvez sua mensagem seja o próprio silêncio, um reflexo da nossa própria imaturidade. A escolha de Júpiter, afinal, pode ser o veredito final sobre nós. Somos uma espécie interessante, mas ainda muito perigosa para um contato direto. O Atlas nos oferece um vislumbre do que é possível, mas nos lembra que o caminho até as estrelas passa, primeiro, por encontrarmos a paz em nosso próprio mundo. A pergunta que fica não é o que é o Atlas, mas sim, quando estaremos prontos para ouvir o que ele tem a dizer? Obrigado por assistir. Se você também se fascina com os mistérios do universo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!